Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, e da GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão, com a Unisul TV. Bom, hoje o assunto é grupos de pesquisa, é pesquisa na universidade, são as aulas de docência, é o mestrado em Ciências da Saúde, conosco o cientista, professor, pesquisador Jefferson Luiz Traiberg. Sr. Jefferson, um prazer tê-lo conosco. Obrigado, olá. O Sr. Jefferson é graduado em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em odontologia também pela Universidade de Londres, é doutor em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em saúde coletiva, especialista em odontopediatria, enfim, um expert professor. Como é que é a pesquisa na universidade, como é que está o GruPOSC, quais são as perspectivas, que projetos, enfim. Vamos fazer um apanhado geral e vamos falar um pouco da importância da pesquisa, ok? Ok. Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui conversando contigo e com todos sobre a pesquisa que desenvolvemos na Unisul. É um prazer tê-lo conosco, professor. Obrigado. Então, o GruPOSC é um grupo de pesquisa que já está vinculado à universidade há mais de 7 anos e atualmente encontra-se vinculado ao programa de mestrado em Ciências da Saúde. E lá nós sustentamos uma linha de saúde bucal em pediatria, mas não somente na área de saúde bucal, nós trabalhamos também na área das doenças infecciosas, pois entendemos que a saúde bucal ela é resultado de um processo muito amplo. Perfeito. Então, a saúde bucal ela não é um problema única, exclusivamente gerado na boca. Como a saúde bucal ela é um processo que é gerado pela forma de como as pessoas estão inseridas na sociedade, nós transcendemos a pesquisa para além da saúde bucal. Perfeito. Então, os projetos de pesquisa que nós temos hoje vinculados, eles passam desde da carga de doença, que é um conceito relativamente novo, até questões de biossegurança, qualidade de vida e por aí vai. Perfeito, professor. E, na verdade, é uma questão que as pessoas que nos assistem podem estar perguntando. Como é que está, professor, a questão preventiva da população de nossa região, da região do Amurel? Existe uma preocupação nisso ou existe ainda muita desinformação a respeito dos cuidados com a saúde, evidentemente, e aí, consequentemente, com aquilo que deriva, com aquilo que resulta para a questão da preservação da saúde bucal? Veja bem, da forma que, se formos comparar com o que algumas décadas atrás tínhamos, estamos muito avançados. Temos sinais de melhora importantes na condição de saúde bucal da população da nossa região, mas há muito ainda o que fazer. Há muito ainda a ser pesquisado no que diz respeito a quais são os principais agravos, as principais doenças que mais nos afetam e principalmente na qualidade dos serviços que oferecemos às nossas populações. Perfeito. Professor, nesse sentido, por exemplo, o curso de mestrado em Ciências da Saúde está preocupado, evidentemente, com o cenário social, né? Sem dúvida. Até conversando com a professora Rosemary, que é a coordenadora do mestrado, né? Ela denotou essa preocupação claramente. Existem pesquisas hoje que vocês desenvolvem no mestrado, por exemplo, que estão relacionadas com o cenário social, com essas questões de epidemiologia, com as questões de prevenção, enfim, também das questões de saúde bucal na nossa região? Sem dúvida. Para dar um exemplo, uma das nossas colegas, a professora Ana Claudina, que é membro do nosso GruPOSC também, desenvolve uma linha de pesquisa na área de biossegurança. Então, ela está preocupada com a qualidade do serviço oferecido à população. Perfeito. Não só na condição específica da saúde bucal, mas a forma como os serviços de saúde bucal são oferecidos à população. Então, as pesquisas relacionadas às questões de biossegurança são de relevância extrema. E nós temos observado, como resultado dessas nossas pesquisas, que o nível de biossegurança que nós dispomos nos serviços aqui na nossa região são considerados bastante satisfatórios. Perfeito. Ainda que haja um bom caminho a ser trilhado à frente. Perfeito. E uma outra questão que a gente está sempre preocupado também é a participação dos alunos, por exemplo, efetivamente nos grupos de pesquisa, alguns internos da universidade, como o PUIC, PUIP, e outros externos como PIBIC, PEMUC, enfim, que são oferecidos pelo CNPq e também pela FAPESC. Existe envolvimento de alunos também nesse grupo de pesquisa, professor, de alguma forma, dos cursos
de graduação, por exemplo, de medicina, e aí vai entrar também a odontologia. Sim. Que o professor, né, acaba não tendo hoje atualmente contato, mas com o pessoal de medicina e do mestrado. Existe participação desses alunos? Sem dúvida. Hoje nós temos vinculados ao Grupo POSC alunos do curso de odontologia, do curso de medicina, alunos do próprio mestrado e alunos do curso de farmácia e de enfermagem também. Perfeito, professor. Uma outra questão, eu gosto de diversificar bastante para que as pessoas... Eu sei que o professor acabou fazendo um pós-doutorado em Toronto, no Canadá. Sim. O professor fez mestrado na Inglaterra, passou, quero crer, 2 anos na Inglaterra, 2 anos. fazendo o curso de mestrado. E o professor tem experiência aqui de Florianópolis, da Universidade Federal de Santa Catarina e da nossa região. É possível você, relativamente à questão da tua área, professor, fazer algum apontamento, alguma indicação diferencial, por exemplo, a favor ou contra, não importa, mas de que nós precisamos crescer e evoluir nessa direção, relativo à população canadense e à população inglesa, por exemplo? É uma pergunta que nós não conversamos sobre isso, mas é interessante para as pessoas que nos assistem, professor. Sim, para lhe responder, vou abordar um aspecto que denota um diferencial importante. Nesses países que tu citaste, como Canadá e Inglaterra, onde eu tive a oportunidade de estudar, na Inglaterra com bolsa do governo inglês e no Canadá com bolsa do governo brasileiro, o principal diferencial diz respeito às políticas de promoção de saúde. Certo. Nesses países, eles dão muita importância aos modos de vida, à forma como as pessoas vivem, no sentido de fazer com que elas não adoeçam. Enquanto que no nosso país nós ainda estamos muito focados na doença, no tratamento da doença. Então, quando você me pergunta sobre a prevenção, exato, eu direcionaria a prevenção e a promoção da saúde, que são conceitos diversos, perfeito, não são conceitos iguais. Então, precisamos fortalecer políticas públicas que facilitem tomadas de decisões mais saudáveis. Isso tirando um pouco a responsabilidade de cima do indivíduo e trazendo a responsabilidade maior para as políticas públicas. Nesse sentido, né, como está, por exemplo, a evolução do nosso conjunto social, passando pelos poderes públicos, a própria participação da universidade, no sentido de você chegar a resultados como esse que você coloca, que são importantes, né? Que é a preocupação com a saúde preventiva. Muito bem. De novo, eu vou te responder no sentido da comparação do que nós tínhamos algum tempo atrás. Então, a nossa evolução ela é notável. Nós caminhamos, mas nós não atingimos ainda os patamares que temos o potencial de atingir. Perfeito. Significa dizer que nós somos um país de muita potencialidade. Exato. Nós temos condições claras de atingirmos níveis de desenvolvimento na área da saúde, tal qual o Canadá ou tal qual o Reino Unido. Mas para isso temos que ter políticas claras e principalmente políticas públicas que favoreçam a prevenção das doenças, a promoção de saúde e modos de vida mais saudáveis. Isso passa necessariamente pelo desenvolvimento econômico e social da nossa população. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, professor? Vamos. Fazer um breve intervalo, ok? Estamos conversando com o professor, cientista, doutor Jefferson Luiz Traiberg, coordenador do Grupo POSC. Você pode assistir esse programa, essa entrevista, no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Dr. Jefferson no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Faremos uma breve pausa, 3 minutos e já voltamos.